Você tem se sentido com... Você tem sentido falta de engajamento, falta de motivação para fazer as coisas e às vezes se sente meio perdido na rotina diária e isso tem feito você ficar desanimado? Então hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas que têm me ajudado a sair desse ritmo cansativo de todos os dias, todas as semanas, ter que fazer as mesmas coisas. E eu acredito que a coisa mais importante é que a gente tome coragem para tomar decisões. Às vezes não é nem a coragem de fazer alguma coisa, é simplesmente a coragem de falar não para alguém que está querendo que você faça alguma coisa para ela. E quando a gente não aprende a falar não para as pessoas, naturalmente elas costumam achar que a gente vai fazer tudo o que elas pedirem para a gente. E aí a gente começa a se encher com diversas coisas na nossa agenda que não tem nenhum significado para a gente. E eu sei que esse vídeo de hoje pode estar com uma cara meio de coaching, mas de verdade eu senti de gravar essa palavra para você. E sobre esse lance de conseguir falar não para as pessoas, vou contar um pouco da minha história com a ONG Dispensado dos Apriscos, que está relacionada com esse canal no YouTube. Eu costumava ser muito requisitado pelas pessoas para que eu pudesse dar aulas, cursos ou mesmo preparar materiais didáticos, e chegou um momento da minha vida que eu tive que definir que tipo de construção eu ia fazer. Porque me pediam, por exemplo, para eu construir materiais didáticos que estivessem com licenças fechadas dentro de plataformas de instituições escolares, por exemplo, em que tudo ia ficar preso dentro dessa instituição. Isso porque as escolas, de uma maneira geral, têm um raciocínio meio competitivo. Então eles querem ter um material que tenha um diferencial para que eles consigam captar clientes. Agora, se eles estiverem utilizando um material que sirva para todo mundo e que todas as pessoas tenham acesso, então eles não teriam um diferencial de mercado. Então eles acabam querendo que a gente produza um material especificamente para eles e que não sirva para todo mundo e que não esteja disponível para as pessoas que realmente precisam aprender. E chegou um momento da minha vida que eu decidi falar não vou mais produzir material assim. Ah, mas eu quero que você faça, eu te pago bem. Eu falei não vou mais fazer esse negócio não. Então, se você quiser que eu faça mesmo, então eu me demito. E a verdade é que é assim que começou a história da ONG, porque precisava de alguém para fazer essa articulação da ONG e eu também não estava e nem estou com muita condição financeira de fazer isso, mas se a gente continuar falando sim para todo mundo e não nos posicionar com aquilo que realmente acreditamos, que no caso aqui desse vídeo, por exemplo, é criar conteúdos que tenham licenças abertas, licenças que permitem que as pessoas possam consumir esse conteúdo gratuitamente, possam compartilhar com as pessoas, possam criar obras derivadas nos canais delas e enfim, eu decidi fazer isso para a minha vida. Então dar prioridade para construir materiais que pudessem ter acessibilidade para todas as pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem presas a não poder utilizar o material, porque aí ele vai ter um copyright em que a pessoa vai ter que pagar algum direito autoral, porque todos os direitos estão reservados. Então eu decidi, na minha vida, abrir mão dessas coisas. E por isso que esse vídeo, inclusive, está chegando para você hoje, porque eu optei em fazer isso gratuitamente. E se Deus quiser me abençoar, ou as pessoas quiserem me ajudar de alguma maneira a fazer com que esses sonhos se concretizem, então elas vão me ajudar e elas vão chegar até mim. E por que eu digo que para tomar decisões como essa, a gente precisa ter uma certa coragem? Porque os nossos parentes não vão entender porque que a gente deixou de ganhar bem para de repente ficar fazendo trabalho voluntário. Às vezes as pessoas da nossa própria casa podem não entender, pode ser o nosso cônjuge, pode ser os nossos filhos, que vão dizer assim, ué, mas você não deveria estar fazendo alguma coisa para a gente aqui dentro de casa e de repente você está fazendo as coisas para as pessoas aí de fora, ajudando pessoas que não vão te dar nada em troca? E eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas aqui de casa estão indo contra o meu chamado ou não estão conseguindo compreender porque eu tenho tomado tais decisões. O fato é que eles têm me apoiado, não que isso sempre tenha acontecido na minha vida, mas hoje tem sido completamente tranquilo nesse sentido, mas eu não dependo deles, eu não dependo da aprovação das pessoas para que eu venha tomar as decisões que eu preciso tomar na minha vida. Eu não posso permitir que de um lado as pessoas criem uma expectativa para que eu venha fazer a vontade delas. Sejam elas pessoas mais velhas, como os meus pais, ou pessoas mais jovens, como são os meus próprios filhos. E aí que tem uma coisa que é importante. Por que a gente diz não para as pessoas? É porque nós temos traçado um propósito
que entendemos que tem mais importância e mais significado para a gente do que o que as pessoas estão dizendo por aí para a gente fazer. E não que elas estão dizendo para a gente coisas que não fazem sentido ou que não têm nenhum valor para elas. Talvez faça sentido para elas, mas cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu propósito de vida. E aí que a gente entra num ponto importante. Por que eu tenho falta de engajamento? Talvez seja porque eu estou vivenciando os sonhos dos outros. Eu estou vivenciando o chamado dos outros e não aquilo que Deus preparou para mim. E não aquilo que eu deveria estar buscando de Deus para dar prioridade para o meu dia hoje, para a minha semana, para esse mês, para esse ano. E é muito comum encontrar coaches por aí, ou mesmo terapeutas, que acabam incentivando as pessoas a ter um tipo de motivação e engajamento em torno de alguma questão que envolve o status pessoal. Sabe aquela coisa da autoestima? Quer dizer, para eu conseguir fazer alguma coisa, então eu tenho que primeiro ter autoestima. Mas será mesmo que isso faz sentido, pessoal? E eu posso dar alguns exemplos para ilustrar para você que as coisas não funcionam bem assim. Por exemplo, no caso de Moisés, no momento que ele foi chamado por Deus, ele tinha de fato uma grande autoestima? Ou será que ele tinha até um desejo de nem querer fazer tanta coisa, nem querer aparecer tanto assim, de até pedir para que Arão, por exemplo, viesse falar no lugar dele, porque ele não falava muito bem, ele não estava muito engajado em querer ser uma pessoa importante que vai ser o libertador de Israel, como foi naquele caso. A gente pode citar um outro caso, que é o de João Batista, aquele profeta que foi apontado por Jesus como sendo o maior de todos os profetas. E ele mesmo solta uma frase do tipo dizendo que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias de Jesus. Então você pensa comigo, será que esses profetas, Moisés e João Batista, tinham tanta autoestima assim? Será que eles tinham tanta percepção sobre si mesmos a ponto de que eles se sentiam capazes de fazer alguma coisa? E eu posso ir mais longe, pensa no caso de Jesus. Quando ele dizia para as pessoas de que ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Ele só dizia aquilo que ele ouviu o Pai dizer. Então quer dizer que Jesus não estava muito preocupado em dar a opinião dele, para que as pessoas viessem seguir ele ser uma pessoa que se tornasse importante politicamente para, por exemplo, dominar Israel, como era a expectativa dos religiosos daquela época. E com isso eu estou querendo dizer para você que para a gente conseguir fazer grandes coisas, como as pessoas costumam dizer, obras maiores, a gente não precisa ter grandes expectativas a respeito do nosso próprio trabalho ou grandes expectativas sobre nós mesmos. Até porque, se eu começar a acreditar que eu sou um cara genial, fantástico, perfeito, muito provavelmente eu vou acabar me frustrando. As minhas expectativas vão acabar sendo quebradas. Porque devemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, os nossos sonhos alicerçados nas coisas que Deus disse para a gente fazer, nos interesses que Ele tem. Então, se os nossos sonhos forem os sonhos de Deus, esses sonhos vão dar certo. Então, que sejam os sonhos de Deus para a nossa vida e não os nossos próprios sonhos, a nossa própria autoestima que a gente deposita sobre os nossos sonhos para as nossas próprias vidas. E eu sei que você pode estar se perguntando assim, mas tá bom, o que eu faço então para conseguir sair dessa rotina de trabalho e de fazer um monte de coisa que não está me servindo para nada? Às vezes você pode até estar ganhando muito dinheiro, mas você não está motivado, você não está feliz com Deus, você não está fluindo. Então como é que a gente começa a quebrar esses ciclos? Tem gente que costuma ser mais prudente do que eu e traça um planejamento de desapego. Tem pessoas que criam um plano, por exemplo, até o final do ano e sei lá, eu vou juntar um dinheiro aí para eu chutar fora esse trabalho aí, para eu investir em alguma coisa que faça sentido para mim. Tem pessoas que já não, vão decidir sair de tudo agora para começar uma vida do zero. E então cada um precisa entender os riscos que envolvem essas decisões, pedir a Deus por direcionamento e ir atrás. A gravação dessa palavra de hoje, por exemplo, ela foi meio assim. Eu pedi um direcionamento para Deus sobre o que ele entendia que era importante ser compartilhado, então eu trouxe essa palavra aqui para vocês. Mas eu confesso que eu nem preparei, eu recebi esse direcionamento e comecei a gravar. E eu não estou querendo dizer com isso que a gente não precisa fazer roteiros para nada. Eventualmente sim, a gente vai precisar se planejar, até porque Deus quer que a gente se planeje para fazer algumas coisas. Mas outras coisas, Ele mesmo diz para a gente coisas do tipo, não se preocupe com o que vão dizer, porque eu darei as palavras certas
quando vocês precisarem se pronunciar, por exemplo, para as autoridades civis. E isso não quer dizer também que pelo fato da gente ter as palavras certas, as pessoas vão entender a gente e a gente vai ser livrado por Deus. Às vezes a gente vai ter que sim passar por turbulências nessa vida, ter que passar eventualmente por agressões, por prisões, ou mesmo por tentativas de isolar a gente, de bloquear a gente. Essas coisas acontecem. E sendo da vontade de Deus que a gente saia dessa opressão, Ele vai nos garantir a liberdade para conseguir ativar os sonhos que Ele tem para a gente. E é por isso que hoje eu preciso fazer essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O que Deus te disse para fazer e você não está fazendo? O que Ele te disse para você largar e você ainda não largou? Até quando você acha que Deus vai ficar esperando que você tome uma decisão? É muito provável que, se você demorar para engatar as coisas que Deus disse para você fazer, Ele acabe passando o seu chamado para outra pessoa e acaba te servindo simplesmente seguir uma rotina como é uma rotina do que todo mundo acaba fazendo por aí, e você não tenha esse engajamento de vivenciar um plano de Deus, um sonho que Deus tem para sua vida. E para algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, mas não para todas, é claro que isso se refere a reduzir horas de trabalho ou eventualmente a você ter que largar o seu próprio trabalho. Mas de repente você é um outro caso em que precisa ser feito um planejamento para ter essa substituição profissional. Talvez isso demore um ano e Deus te mostre mais ou menos qual é o passo a passo para isso ser feito, para você conseguir fazer essa transição. Uma transição profissional que às vezes não é muito fácil, porque quando a gente já tem uma certa experiência em uma coisa e você muda de profissão de uma hora para outra, é claro que é como se você fosse um novato, um iniciante, ao começar essa nova frente de trabalho, porque as pessoas não vão reconhecer em você alguém que tenha habilidade ou competência suficiente para exercer isso, mas faz parte do milagre de Deus fazer com que a gente consiga atingir os alvos que ele tem para os planos dele, que são os sonhos dele e não são os nossos. E tudo isso que eu estou querendo dizer, no fundo, é baseado numa questão de confiança. O que você acredita? No que você crê? A palavra confiança, ela está diretamente relacionada com acreditar. As pessoas dizem que acreditam em Deus, mas não confiam que Ele pode fazer um milagre, porque às vezes Ele demora para fazer um milagre, como se Ele tivesse a obrigação de fazer as coisas rápido. A gente pode demorar o tempo que for para tomar as decisões, mas Deus tem que agir sempre rápido. E a gente costuma a viver dessa maneira, querendo exigir de Deus que Ele tome providências rápidas, sendo que a gente demorou às vezes a vida inteira para tomar uma decisão de largar uma coisa que a gente já sente que deveria ter deixado para trás há muito tempo. E eu espero que essa palavra não tenha servido somente para te desafiar, mas principalmente para que você venha tomar uma decisão que você está precisando tomar para esse mês ou para os próximos meses. E se você tem interesse nessas palavras mais proféticas, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui que a gente gravou para vocês e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.